Efésios capítulo 6, verso 5. Diz assim o texto: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Diga assim: vontade. Mais forte: vontade. Servindo de boa vontade, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor tem alegrado os nossos corações, e como é bom, Deus, estar na tua presença, louvando ao Senhor, meu Deus, juntos, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de adorar, louvar, de prestar o nosso culto ao Senhor até aqui. Mas, Senhor Jesus, esse culto, Deus, ó Pai, então não é só de uma via, não é só nosso, não somos apenas nós, mas também, Senhor, no culto nós viemos para ouvir a sua voz. Quando o Senhor, o teu povo se aproxima do Senhor, o Senhor fala. Então fala, Deus, aquilo que está em teu coração, com toda clareza, pureza, e ó Deus, e assim saiamos aqui abençoados, em nome de Jesus, amém? Tenho vontade. E agora? Você já pensou sobre a vontade? Você já pensou sobre isto? Sobre as suas vontades? Quando chegamos aqui no culto, eu li a respeito de João falando a respeito da vontade de Deus. E nós lemos na palavra de Deus, ele sempre chamando o povo para a sua vontade. Deus tem vontade. E nós também temos vontade. Porque nós fomos criados à sua semelhança. Por isso temos vontade. E você já pensou nas suas vontades? Elas são boas? Te fazem bem? Você já pensou o que é essa vontade? Eu quero compartilhar com você algumas semanas a respeito disto. Nós vamos procurar entender, estudar um pouco, ouvir um pouco a respeito disto. E se você prestar atenção, meu irmão, se você é alguém observador, se você anota tudo aquilo que nós falamos ou temos falado, você vai perceber que Deus, ele tem ligado os assuntos e ele tem nos preparado para ter uma vida melhor. Ele está nos ensinando. Porque não é só chegar diante do Senhor, receber, virar as costas e ir embora. E muitos estão acostumados a isso. Mas Deus, ele quer nos ensinar como receber e como preservar isto. E buscar de Deus coisas boas. Não que Deus tenha coisas más, mas nós saibamos buscar coisas boas e verdadeiramente aquelas que ele nos dará. Por isso João diz: olha, se você então chega diante do Senhor e você clama e você pede alguma coisa, você chega com confiança. E se você pede segundo a vontade dele, olha, a vontade dele, então ele te ouve. Se não for na vontade, ou estiver na vontade dele, ele não ouvirá. Ou seja, não é que ele vai fechar os ouvidos, ele não vai atender, ele não vai se mover a respeito disso que está sendo pedido. Porque aquilo que está sendo pedido tem que estar sob a vontade dele. E nós precisamos aprender a respeito da vontade. A vontade nos conduz, não é? Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Quem tem vontade de acordar cedo?
Ah lá, teve um glória a Deus, espero que seja sincero. Não é? A vontade é a base segura de um indivíduo, de uma personalidade. Sem a vontade, o ser humano seria um mero animal. Ele não tem vontade. Mas o ser, criado por Deus, a semelhança dele, há vontade. O que Deus, ele fala a respeito do homem. Ele diz, olha, façamos o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos a terra, suja a terra, e fez tudo. Deus teve vontade disto, e Ele teve vontade de criar você. Por isso você está aqui, neste mundo. Ele teve vontade, e a vontade nos impele a tantas coisas. E nós fomos criados então à imagem de Deus, e a vontade faz parte inerente de Deus e que herdamos na sua criação. E nós vemos Deus manifestando sua vontade lá em Gênesis 1:26, dizendo, olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. A vontade de Deus é que o homem, dentro dos seus limites, fosse parecido com ele. Deus, Ele é poderoso, Ele domina sobre todas as coisas. E olha que interessante, a vontade de Deus foi criar o homem com esse domínio, com esse poder, de dominar sobre tudo. Mas o homem, ele não soube usar a sua vontade, aquilo que Deus havia dado. E ele usou essa vontade para ter mais poder, para buscar mais poder. E algumas vezes, meu irmão, nossas vontades, elas não são boas. Mesmo que aos nossos olhos ela vai trazer coisas boas. E aos olhos de Adão e de Eva, ao serem persuadidos pela serpente, eles iam receber coisas boas. Mas a vontade deles trouxe o caos sobre a vida deles, sobre a família deles e sobre todos que vieram após eles. Quando Deus, Ele busca isto, isso significa que fomos feitos também com essa vontade, e isto se entrelaça. A vontade, ela está ligada ao livre-arbítrio. Nós somos livres para desejarmos o que quisermos. Eu entendo, pode ser que eu esteja errado, vontade e desejo são coisas diferentes. Para mim é diferente, vontade e desejo. Às vezes, eu posso desejar algo que não seja bom, mas lá no fundo do meu coração, a vontade não é isso que eu estou desejando. Por isso algumas pessoas, elas são escravas, escravizadas, porque o seu desejo é mais forte do que a sua vontade. Tem vontade de servir a Deus, tem vontade de fazer mais para o Senhor, tem vontade de se dedicar mais, mas os seus desejos o impedem disto. E os desejos começam a predominar mais do que a vontade. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham vontade de estar debaixo da vontade de Deus, serem obedientes, vontade de obedecer, mas o desejo de poder, o desejo de ser igual a Deus foi maior. E lá no fundo, quando eles viram, depois que fizeram a coisa, aí eles perceberam que a vontade deles não era aquela. Por isso, quantas pessoas acabam se entregando aos seus desejos e agredindo a santidade de Deus, agredindo a palavra de Deus, mas isso não é a vontade dele, não é a vontade dessa pessoa, mas a carne
ela fala tão alto que a vontade que está lá, que vem lá do Espírito, que o Espírito de Deus está ali no âmago do nosso ser, então aquilo que é desejo predomina pela vontade, ou mais do que a vontade. Quando alguém peca contra o Senhor, pelos seus desejos, e logo depois de pecar, ele cai em si, e ele vê que a vontade dele não era aquela. A vontade dele é adorar a Deus, a vontade dele é de servir, a vontade dele é de honrar a Deus, mas o desejo da carne foi maior do que a vontade. E nós somos regidos por estas coisas que às vezes são incontroláveis na nossa vida. Está entendendo? Nós somos regidos por estas coisas. E essa vontade é a única coisa que pertence a nós. Tudo mais que nós temos é herança genética ou de um processo educacional. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, isto é consequência do nosso gênio ou da nosso processo de vida. Mas a vontade está lá desde a formação. Desde a formação a vontade está lá dentro de nós. E essa vontade é que deve reger a nossa vida. Mas infelizmente, algumas vezes ela é sucumbida pelos nossos desejos. Nós somos impelidos, movidos pela nossa vontade. A vontade é muito mais do que a capacidade de escolher ou rejeitar. É muito mais do que isto, do que escolher ou rejeitar. A vontade vem antes, então escolhemos ou rejeitamos. Antes de escolher ou rejeitar, a vontade já está lá. Mas o problema é o seguinte: qual é a força que essa vontade tem em nós? Por isso essa luta. Por isso Paulo diz: olha, eu luto, eu me espanco, eu bato em mim, porque aquilo que eu quero fazer, o desejo, a minha vontade, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, aí então eu faço. E nós temos que ter a consciência para sabermos lutar contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Deus, Ele quer realizar a sua vontade em nossa vida. Ele quer, na sua vontade, trazer alegria e felicidade a cada um de nós. Mas a vontade do nosso inimigo é que nós não sejamos felizes, é que nós não sejamos livres, é que nós não sejamos livres para adorar, para servir, para manifestar a glória de Deus. E Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele vem e traz e renova, restaura essa vontade em nossa vida. Mas nós temos uma luta que deve ser, e é travada, e ela pode ser vencida ou não. E quantos estão sendo derrotados? Porque a vontade se submete aos desejos. Qual é a sua vontade? Se eu perguntar se a tua vontade é de servir a Deus, de manifestar essa palavra de Deus, vai dizer: essa é a minha vontade. Mas agora eu pergunto, faço uma outra pergunta: qual tem sido os nossos desejos? Quais são os nossos desejos? Eles estão sob essa vontade, que é regrada pela vontade de Deus? Se elas estão uniformizadas à vontade de Deus, então haverá manifestação da glória de Deus, e então as nossas orações serão respondidas.
Então tudo aquilo que pedimos a Ele, nós o receberemos. Se nós batermos em sua porta, vai se abrir. Se nós clamarmos, Ele vai responder. Você me compreende? O diabo, ele sabendo disso, usou e usa contra o homem o que o homem tem de mais precioso em sua criação, que é a vontade. Tudo em nossa vida gira em torno da nossa vontade. Você tem vontade de quê? De casar? Quem não tem vontade de casar aqui? Que ainda não é casado, não é? Claro. Todos solteiros acreditam que tenham vontade de casar. Mas às vezes o desejo de casar é tão grande que ultrapassa a vontade. Atropela a vontade e antecipa coisas que não devem ser antecipadas. Perde a bênção. Todos têm vontade de ter uma casa. Mas às vezes o desejo é tão grande, que atropela essa vontade. E faz coisas que não deveriam fazer. E atropela e perde essa bênção. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte, e eu gosto muito desse texto, porque esta é a essência, meu irmão, da compreensão da mudança da nossa vida. Da mudança da nossa vida. Está em algo que nós não valorizamos muito e deveríamos valorizar mais. Ele diz o seguinte, e é essa luta da vontade, do desejo, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimentemos a boa, agradável vontade de Deus, a nossa vontade tem que estar submissa, os nossos desejos têm que serem transformados, para que verdadeiramente possamos experimentar, meu irmão, viver, ter em nossa vida, em nossas mãos, em nosso ser, a boa, agradável vontade perfeita do nosso Deus. Não há outra maneira. E nós, irmãos, às vezes estamos querendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é maravilhosa, queremos receber, queremos ter, queremos ser felizes, queremos realizar isto e aquilo, mas a nossa mente, ou seja, a nossa vontade, os nossos desejos devem ser transformados, têm que ser transformados e sujeitos à vontade de Deus, para que de verdade experimentemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Deus deseja isto, e aqui está, meu irmão, a causa do pecado em nossa vida. Isso a nossa vontade foi alterada. Através do pecado, a nossa vontade foi alterada, degenerada. E precisamos de Cristo para que ela seja restaurada em nós, mudando assim nossa mente decaída e levando-nos a experimentar o que perdemos, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vontade foi alterada lá no Jardim do Éden. Por isso temos que tomar muito cuidado a respeito dessa vontade. Você é o que a sua vontade é. Nós somos o que a vontade é em nós. Exatamente isto.
Se eu tenho vontade de comer muita massa, muito carboidrato, muita coisa e tal, eu vou me tornar o quê? Um obeso. Claro que alguns têm tendência, por mais que, não é? É genético. Mas, meu irmão, nós somos... mas o que acontece com aquelas modelos que tem aquela enfermeira, aquela doença, como é que chama a doença? Anorexia. Ela tem vontade tanto de ser bonita, está tão perfeita. E ela deseja tanto isto, deseja tão grande, que ultrapassa o desejo de ser bonita. A vontade de ser bonita é suplantada por esse desejo que atropela, que rompe os limites. Meu irmão, a vontade ela deve ter limites, mas os desejos rompem os limites. Os desejos nos levam a fazer coisas que não devemos fazer, nos levam a desejar coisas que não deveríamos desejar. O desejo nos leva a viver coisas que não deveríamos viver. Mas conhecendo Deus, a nossa vontade, ela terá limites. A vontade tem limites, porque Deus nos criou com vontade. E eu espero que você tenha vindo hoje com vontade. O que trouxe você aqui tenha sido a vontade de estar na casa do Senhor, adorando a Deus, junto com seus irmãos. Nós temos que ser regidos por isto. O homem foi criado livre e em perfeita condição de escolher com a total liberdade, ou seja, com livre-arbítrio. Mas depois do pecado, a sua vontade ficou comprometida de tal modo que o pecador, em sua natureza pecaminosa, e presta atenção nisso, ficou tão comprometida de tal modo que o pecador, em sua natureza pecaminosa, olha, nunca pode ter uma vontade que concorde com Deus. O pecador, em sua natureza pecaminosa, perceba bem, na sua natureza pecaminosa, nós estamos numa natureza pecaminosa. Aquele que não tem pecado, já o quê? Já pecou. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, é tendenciosa ao pecado, a ferir a Deus, a afrontar a Deus. É a nossa natureza humana. E nós, irmãos, só estaremos ou teremos a vontade que concorde com a vontade de Deus se estivermos submetidos a Deus, a sua vontade. Se estivermos sob essa vontade de Deus. Se estivermos, irmãos, verdadeiramente buscando isto e vigiando a nossa vida. É muito perigoso o que nós desejamos. Eu já ouvi pessoas, não aqui, lá em Americana, está sendo gravado, se ele vê lá, tudo bem, né? Era uma coisa para ficar só entre nós aqui, mas ele vai ver isso na internet lá. Eu já vi pessoas, não aqui, lá em Americana, que desejou mal para o outro, numa desavença, num negócio, e fala aquelas coisas que não deveriam falar. Quantos pais, na hora da ira, falam coisas para os filhos que não deveriam falar? Hein?
Hein? Mas eu tenho certeza que essas palavras, e quero crer nisto, não são verdadeiras, porque a vontade não é aquilo. Não queria dizer aquilo, não queria falar aquilo, não queria proferir aquelas palavras, mas na hora do ímpeto, na hora do sangue quente, na hora dos olhos vermelhos, e quantos outros dizem assim, se eu pudesse, eu torcia o pescoço. Mas a vontade não é essa. E logo que o fluido desce, oh meu Deus, não era isso que eu queria. Me arrependo do que falei, me arrependo do que disse, me arrependo de ter me alterado. Por quê? E quantas vezes, meu irmão, nós, às vezes, proferimos, nós falamos e não entendemos que aquelas palavras vão trazer maldições, vão trazer complicações, vão trazer problemas, e o nosso inimigo, ele está observando as nossas palavras, ele ouve aquilo que nós dizemos, e aquilo que não está sob a vontade de Deus, não é conforme a vontade de Deus, ele cata para ele, e quando ele cata para ele, ele usa isso contra aquele que falou aquilo, e aí então, o negócio fica feio. Porque, meu irmão, quando nós agimos ou falamos que se não estamos sob a vontade de Deus, aquilo não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus, nós damos legalidade ao inimigo da nossa vida. Está entendendo como é complicado? Como às vezes a gente brinca com coisa séria. E quantas pessoas estão pelos cantos, estão pelos escurinhos, falando, fazendo, sei lá o quê. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado a respeito da nossa vida. E a palavra de Deus diz, olha, se não estamos na vontade de Deus, olha, Deus não vai ouvir os nossos pedidos, aquilo que nós temos feito. Não vamos sair daqui agora dizendo, olha, quem sabe é por isso que não houve lá. É por isso que não acontece aquilo ali. É por isso que... Cuidado, hein? Mas a vontade de Deus, nós temos que buscar isto. E nós, irmãos, na nossa natureza humana, é isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso a palavra do Senhor diz, ande no Espírito, ande em Espírito, viva no Espírito. Porque, meu irmão, se nós andarmos em Espírito, a nossa natureza será subjugada, a nossa natureza estará sob os nossos pés. Mas se não andarmos em Espírito, a carne reina. E se a carne reina, é perigoso a vontade, o desejo da carne aflorar e o caos ser estabelecido. Você me entende? Transformai a vossa mente, mude a vossa mente, renove a sua mente carnal, renove para espiritual, para que você experimente qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente. E a palavra de Deus diz, meu irmão, como é que eu renovo a mente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é filosofia, não é apenas teologia, não é achismo, tem que ser a verdade, e a verdade é que liberta, e a verdade é a palavra de Deus. O meu povo perece porque não conhece a palavra de Deus, porque não conhece a minha vontade. O meu povo perece, o meu povo sofre porque não conhece, ou seja, porque não sabe qual é a minha boa vontade, não experimenta qual é a minha boa vontade. A sua mente precisa ser transformada, a sua mente precisa ser mudada.
Quando a mente do cristão, meu irmão, não consegue ser mudada, o diabo faz carnaval o ano inteiro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é porque estamos dentro da igreja que nós estamos livres de qualquer coisa. Eu já orei para muito cristão endemoniado. Já coloquei mão na cabeça de cristão e demônio se manifestar. Sabe por quê? Desejos maior do que a vontade. Porque a nossa vontade não está sob a vontade de Deus. É conhecer a palavra de Deus. Não é vir apenas o culto, ouvir a palavra, fiz a minha parte, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos lá para a pastelaria, vamos fazer, vamos lá, semana que vem tem mais. Não, nossa mente tem que ser transformada, nossa mente tem que ser transformada, a nossa mente tem que ser transformada. Nós precisamos transformar. Qual é o desejo, meu irmão? Os teus desejos, nossos desejos são maiores do que a vontade de Deus na nossa vida. Há quanto tempo estamos lutando, quem sabe, com coisinhas? Quem sabe estamos lutando com fraquezas? Quem sabe estamos lutando com tantas coisas? Não, com nossa própria personalidade, com nossa própria maneira de ser, lutando. Eu quero ser diferente, eu quero ser um crente ativo, eu quero ser um crente que dê fruto, eu quero ser um crente, e você não consegue, você tem só vontade, mas o desejo... Porque os desejos são outros, os desejos da correria, os desejos das coisas naturais, estão acima daquilo que é espiritual, natureza humana, acima daquilo da natureza espiritual. Nós temos que inverter, a nossa natureza espiritual tem que estar acima, e a natureza humana subjugada. Posso ouvir um glória a Deus, um amém bem forte? Pois é, queridos, eu já vou terminar. Nós vamos meditar algumas semanas a respeito da vontade. Se você quer saber disto, você quer conhecer um pouco, que é tão importante para nós, para ter uma vida melhor, andarmos melhor, não falte esses domingos que virão. Talvez você esteja pensando agora, não estou muito interessado em ouvir sobre a vontade. Não estou querendo saber a respeito da minha vontade. Isso não... A minha vontade, quem sabe agora, é ir embora logo. Cabe logo esse culto, pastor, porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer ainda amanhã. Quando estamos diante de Deus, o que reina em nossa vida? A vontade de continuar adorando a Deus, ou o desejo de sair logo da presença dEle? Nós estamos aqui para aprender juntos, e ouviremos juntos toda essa semana. Vontade de Deus. Transformai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. João escreve na sua primeira carta, sua primeira epístola, no capítulo 5, e li aqui a princípio no culto, dizendo: e esta é a confiança que temos para com Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta é a confiança que temos nele,
que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a sua vontade? Qual é a nossa vontade? Qual é a nossa vontade? A nossa natureza humana confronta a vontade de Deus. Por isso nós temos que nos tornar pessoas espirituais, para que a vontade de Deus predomine em nossa vida e os nossos desejos sejam subjugados, aprisionados, escravizados. Quantas pessoas, quantos jovens, me lembro ainda quando era jovem, não faz muito tempo, só uns 30 e poucos anos, estou com 54, vamos dizer que seja 30 anos, 24 anos, não, pouco mais, uns 36, 38 anos atrás. Quantas vezes eu vi jovens saindo do culto, ouvindo sobre a palavra de Deus. Na minha época não era balada, era para as discoteca. Vixe, continua sendo vixe até hoje. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas saímos desse ambiente, e aí então os desejos voltam à pele novamente, voltam a reinar, e aí então voltamos a ser e a fazer o que continuávamos fazendo, o que estávamos fazendo. Deus, Ele quer tratar-nos para que estejamos aptos para viver isto, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio que nós ainda não vivemos totalmente ela. Eu creio que a boa, perfeita vontade de Deus é muito mais do que nós temos vivido até aqui. E Ele quer que nós experimentemos isso. Nós cantamos aqui aquela música, como chama? Oh, 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 estou aqui. Minha vida, oh, 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 entrego a Ti. O meu ser, oh, 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 é do Senhor. Oh, oh. E esse oh, oh tem uma profundidade muito grande, você não percebeu ainda. Oh, minha vida eu dou, minha vida eu entrego. E esta é a vontade de Deus. Entregue o teu coração. Ele diz: filho meu, entrega o teu coração. Entrega o teu coração. Os desejos às vezes estão aqui na mente, mas a vontade está lá no coração. Entrega o teu coração e deixa Deus mudar a tua mente. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar.